Nós vamos hoje de novo para Israel. Nós tínhamos estado na Cesareia Marítima. Aí de manhã a gente tinha estado em Jope. Nós fomos para a Cesareia Marítima. Eu preguei lá, você fez o Walker. E aí vocês foram na direção do Carmelo, seguiram a viagem. Eu fiquei em Cesareia gravando e encontramos-nos à noite no Kibbutz Agoshirim. No dia seguinte de manhã eu fiz o casamento do Billy e da Karim, lá no Kibbutz Agoshirim, com aquela chuva gostosa. A gente já mostrou aqui. A gente já rodou. E aí, depois do casamento, nós seguimos direto para o lugar que nós vamos agora, que é Cesareia de Filipe, nas nascentes do rio Bânias, que é um dos 3 rios que fazem o Rio Jordão acontecer. Ele é fruto de convergência de 3 rios que nascem ali, entre Israel, o Líbano e a Síria, no sopé do Monte Hermon. E nós fomos para a nascente de um desses rios, chamado Rio Pan, ou Pânias. Os árabes não conseguem, os drusos não conseguem pronunciar o P. Os drusos moram naquela região do Monte Hermon, então ficou Bânias, porque eles não conseguem falar o P, mas seria Pânias o nome do rio, o outro é Pan. A região ali era de culto ao deus Pan, desde antes de Josué chegar lá na campanha de Canaã, lá no Velho Testamento, livros de Josué. Pois bem, então é para esse lugar que nós fomos levados. O mais foi edição do meu amigo Braulio, gravação dele e do Fernando, e edição do Braulio. E eu espero que, isto dito, você esqueça os detalhes geográficos e se atenha ao que o Espírito de Deus fale com você agora. A gente volta com você daqui a 50 minutos. Assista com seu melhor coração. Estamos aqui no rio Bânias, que é uma das nascentes do Rio Jordão. Vocês já subiram até aquele maciço rochoso ali no alto, onde os nichos e os altares do deus Pan podem ser percebidos. Já receberam a explicação de que o nome é Pan, mas ficou com B porque os árabes não pronunciam bem o P, então virou Bânias. Mas é um lugar de culto antigo ao deus Pan. Sobre o deus Pan, a gente tem representações deles em culturas variadas da região do Oriente Médio. Inclusive, lá na Turquia nós vimos, na Grécia de passagem, é uma divindade com multifacetamentos. Segunda coisa, essa região também é a região onde uma das tribos de Israel se assentou, a tribo de Dan, que fez 2 assentamentos. Um assentamento dela ficou aqui no norte, e um outro assentamento dela ficou ao sul. E se diz no livro de Josué, no livro de Juízes e Josué, mas mais especificamente no livro de Josué, que a tribo de Dan, como algumas outras tribos de Israel, não logrou expulsar de todo os habitantes da terra, antes sujeitou-os a trabalhos forçados e conviveu com eles. Foi um convívio extremamente sincrético, porque essa região sempre foi um lugar de nichos de adoração de deuses diversos e variados. De modo que quando vocês lerem agora lá em Josué e virem no iniciozinho do livro de Juízes a descrição
de que a tribo de Dan não conseguiu de todo expulsar os moradores da terra na parte que lhe tocava, esta parte aqui, e o convívio da tribo de Dan com a multiplicidade do panteão local se estabeleceu, como o livro de Juízes diz, o que foi laço e armadilha para eles, não somente para eles, mas para todas as tribos que mantiveram esse tipo de relacionamento sincrético na antiguidade. A outra coisa introdutória, antes do que eu vou pregar, isso aqui não é o que eu vou pregar para vocês, são só informações suplementares, é que, por exemplo, quando a gente lê alguns salmos da Bíblia, eles dizem respeito a este lugar aqui. Hoje a gente está vendo essa quantidade enorme de água passando por aqui. Eu já estive em ocasiões aqui em que isso nunca esteve seco em nenhuma das mais de 30 e tantas vezes que eu estive no lugar, e aqui neste lugar certamente eu já estive mais de 45 ou 50 vezes, porque muitas vezes eu estava em Israel e voltava aqui 2, 3 vezes para gravar, de modo que eu tenho uma relação com o lugar que é muito maior do que a quantidade de vezes que eu já vim a Israel. Em alguns lugares você visita sempre que vem, outros lugares, estando, você visita mais de uma vez. É o caso da relação que eu tenho aqui. Nunca o vi seco, mas poucas vezes o vi tão cheio como ele está agora. O que isso tem a ver com os salmos? Por exemplo, Salmo 133. Nunca mais vocês vão esquecer o Salmo 133 a partir de agora. Quando a leitura diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, vai fazendo descrições e pega uma analogia geográfica. Que analogia é essa? Diz que esse convívio dos diferentes, mas que trocam relacionamento, amor, carinho, ajuda, solidariedade e informação, é semelhante ao orvalho do Monte Hermon, que no caminho para cá vocês viram que ele está todo coberto de neve, que se derrama sobre os montes de Sião, lá em Jerusalém, que são sempre secos, de modo que este país depende fundamentalmente do que acontece aqui no norte. O sul seco e o país inteiro dependem do orvalhar do Hermon, da quantidade de água e de umidade que se adensa na montanha lá em cima, de modo que quanto mais umidade o Hermon aglutine num determinado inverno, melhor será o ano para a lavoura, para a água. O Rio Jordão se adensa, o Mar da Galileia sobe até o Mar Morto fica mais elevado, especialmente numa época como esta, quando ele está secando gritantemente. Um inverno como esse sobe o nível de todas as coisas. E o Jordão, a palavra Jordão significa aquele que desce, porque é uma descida. Nós estamos aqui no alto, ele nasce no alto, e ele vai descendo até o que se chama de o nível do mar mais baixo da terra, que é o Mar Morto. Então o nome do rio conta a história topográfica da viagem dele. Ele faz uma descida. Então quando lerem o Salmo 133, o aplicativo é existencial, mas a analogia inicial dele começa com o orvalho do Hermon que se derrama sobre o monte de Sião. Ou seja, existem coisas que você tem que eu preciso, e existem coisas que eu tenho e que te dão significado. Sião é pequenininho, mas tem um significado muito maior na consciência e no inconsciente coletivo de Israel e do mundo inteiro do que o Monte Hermon. Agora, sem o orvalho do Hermon, não há vida em Sião. De modo que se o Sião significa o Hermon, é o Hermon que alimenta Sião. E assim uns com os outros. Tem uns que trazem significados mais intensos historicamente. Ao mesmo tempo, sem a presença daqueles que possam alimentá-los, eles mesmos não iriam a lugar nenhum. É uma troca permanente. Esse é o espírito do Salmo, eu não vou pregar sobre ele.
Segundo salmo que vale a pena a gente recordar aqui é o Salmo 42, que nos conta uma história do sul e uma história do norte. O salmista diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Aí ele usa duas imagens. A primeira é a da corça, que você não encontra aqui. Você encontra lá no sul, em Gede, na região desértica do sul de Israel, muitas corças, muitas cabras montezinhas. Lá é a habitação dela. Aqui é a habitação dos arganazes. Tem muito arganaz por aqui. Quem tiver sorte vai acabar vendo-os. Um animal que está sempre enrustido nos cantinhos, olhando de um lado para o outro, grandão, uma capivara local. Pois bem, quando se diz das corças suspirando, bramindo pelas correntes das águas lá no sul, ele está falando de algo que existia naqueles dias e que existe até hoje, porque o habitat daquele animal é naquela região, sem muita umidade. E no Engedi tem algumas correntes de água, algumas quedas d'água, algumas cachoeiras. Ele está dizendo: a minha alma está como uma corça sôfrega, procurando água para beber em Deus. Deus é a minha fonte. Aí ele muda do sul para o norte. Aí de repente ele fala da mesma angústia, da mesma sofreguidão dele, associada a essa região. Ele diz que eu te busco, Senhor, nas nascentes do Jordão. Então está aqui, nós estamos nas nascentes do Jordão. E é onde ele diz: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. O lugar, para melhor ilustrar o que ele está dizendo, não é este. É aqui dentro do Parque Nacional, aonde existem cachoeiras sobre cachoeiras, quedas d'água sobre quedas d'água. Lá no sul, ele ia andando, ele viu uma corça resfolegante, ele disse: Senhor, eu estou assim. Aqui no norte, ele estava caminhando, deve ter chegado perto de uma queda d'água e saiu, ó, pá, 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 e um abismo chama outro abismo, e lá no fim o revolver da água ao fragor das tuas catadupas. Assim como estes dois salmos, existe uma quantidade enorme de salmos e de textos bíblicos que você só entende mesmo o significado deles se você tiver alguma experiência geográfica, topográfica, cultural, botânica e de vários outros níveis, que foram os elementos tirados como analogia para ilustrar o que o indivíduo estava querendo dizer. Não estou dizendo com isso que quem não saiba disso não entende o espírito. Entender o espírito você entende em qualquer lugar. Agora, colorir a existencialidade do que se estava dizendo, você definitivamente precisa desse tipo de ajuda. Terceira coisa que eu queria dizer a vocês, neste lugar aqui, tem a ver agora com o que eu desejo que vocês guardem no coração, não como uma informação ilustrativa, mas como palavra de Deus para começarmos este dia. Está aí em Mateus, no capítulo 16. Quando eu comecei a vir a Israel em 1977, o lugar aonde todo mundo ia, unanimemente, para celebrar a transfiguração de Jesus, era o Monte Tabor, que fica aqui na Galileia, bem mais abaixo de onde nós estamos. Inclusive lá em cima tem um santuário católico que celebra a transfiguração. É uma subida íngreme, uma vista muito bela, lá de cima do Tabor. Mas quando eu cheguei em 1977 e eu vim aqui sem guia, sem ninguém me assistindo, só eu e a minha Bíblia, lendo-a, eu li a minha Bíblia lá em Manaus, e a conclusão que eu cheguei no Amazonas é que aonde quer que a transfiguração tivesse acontecido, ela tinha que ser muito perto de um alto monte próximo a Cesaré de Filipe. Ora, nós estamos na Cesaré de Filipe. Cesareia Filipai,
Ontem nós visitamos a Cesareia Marítima, uma obra grandiosa de Herodes para adular a Roma, com todas as belezas e concepções arquitetônicas que o mundo antigo pudesse prover. E aqui foi feita por Herodes Filipe, que não é Herodes um grande, há tantos Herodes que eu não vou nem perder tempo tentando defini-los para vocês. Se vocês chegarem ali, vocês vão encontrar uma genealogia dos Herodes. É Herodes para todo lado, é um negócio que só um programa de computador para caber tanto Herodes. Basta saber que é um dos caras, um desses Herodes, que resolveu fazer essa homenagem, esse culto também a César, e incluiu seu próprio nome no processo. Lá era Cesareia Marítima, aqui é a Cesareia de Filipe, Cesareia Filipai, e ele faz essa homenagem a César e se inclui, ele é o Herodes Filipe, de modo que o lugar era romano nos dias de Jesus. Era um lugar totalmente cheio de tudo que Roma gostava. A gente já aprendeu o que Roma gostava. Roma gostava de saunas, Roma gostava de termas, Roma gostava de prostituição, Roma gostava de promiscuidade, Roma gostava de beleza, Roma gostava de estética, Roma gostava de panteão, de muitos deuses. Roma era Roma em qualquer lugar. Quem quer que quisesse agradar Roma tinha que fazer algo com aquele espírito que vocês minimamente perceberam durante as ruínas que viram na Turquia, em Éfeso, em Pérgamo, em Laodiceia, ou as que viram em Corinto, na Grécia, ou as que viram mesmo em Atenas, que precede a Roma, mas Roma se encantou tanto com Atenas que foi fazendo absorção daquilo que lá encontrou, de modo que o que a gente tem aqui é uma Rominha, vamos assim dizer, é uma Roma DF do norte de Israel. Quem aqui chegasse, chegava em Roma também, assim como quem chegava na Cesareia Marítima dizia: poxa, que espetáculo, quem dera Roma tivesse um mar à porta, para que os palácios fossem assim tão belos quantos belos eram aqueles e aquelas edificações. Esse é o contexto nos dias de Jesus. E Mateus 16 nos diz que o seguinte: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, ou seja, ele estava vindo lá de baixo, a maior parte do tempo ele estava em Cafarnaum, na Galileia, e vindo daquela região subia na direção norte. É vindo no caminho para cá que ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? É uma pesquisa de opinião. O que é que estão falando por aí a meu respeito? Aí eles respondem: ora, uns dizem que tu és João Batista, que estaria com pleno poder transferido para ti, autoridade. Alguns imaginam que tu sejas essa emanação João Batistiana. Outros acham que tu és Elias. Outros acham que tu és Jeremias. Outros acham que tu és um dos profetas da antiguidade, reencarnado. Assim dizendo, estavam advogando reencarnações, emanações, coisa do gênero, porque o povo sempre teve, isso é bom dizer, o povo sempre teve uma ideia reencarnacionista na mente. Por isto, quase todos os deuses e cultos que propunham e traziam propostas reencarnacionistas vingavam no meio da população de Israel. Daí há tantos enfrentamentos no Velho Testamento a respeito da mediunidade e a respeito da reencarnação, que eram coisas sobre as quais Deus falava diretamente com os profetas, dizendo: não é assim. Mas a natureza pagã sempre encontrou, tanto na mediunidade quanto na reencarnação,
respostas simples para as questões que surgiam nos seus próprios corações acerca do significado da vida, ou quando alguém partia, ou na necessidade de uma orientação, se procurava ou o oráculo ou se invocava um morto que, se cresce, podia ter uma ligação afetiva com quem invocava, um interesse particular em ajudá-lo. Por isso a resposta que Jesus obtém vem carregada dessa natureza. João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus disse: vós, quem dizeis que eu sou? E eles disseram, Pedro disse, tomando a palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou estas coisas, mas meu Pai que está nos céus. E diz a seguir, que Jesus disse: em verdade eu vos digo, que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes disso, Jesus disse a Pedro, e disse aos demais, aos que ouviam a resposta de Pedro, e agora a fala de Jesus sobre a bem-aventurança daquela confissão, daquele entendimento, daquela percepção de que Deus estava em Cristo. Porque era isto que Pedro estava dizendo. Quando disse: tu és o Filho do Deus vivo, ele disse: Deus está em ti, tu és o Emanuel, é Deus conosco, tu és o cumprimento de todas as esperanças, de todos os que creram. Deus está aqui, olhando para ti eu vejo Deus, porque tu és Deus. Aí Jesus o abençoa e abençoa todos quantos creem na mesma perspectiva, com a mesma fé, e diz: em verdade eu te digo, eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que tu ligares será ligado, o que tu desligares será desligado, e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É baseado nisso que a Igreja Católica faz do Papa o sucessor de Pedro, porque supostamente Pedro teria ficado de chaveiro-mor do reino de Deus, o dono da chave, o que é uma contradição total com o Pedro que a gente conhece na Escritura. Se era assim, Paulo se tornou o gerente, porque a consciência de Paulo transcendeu em muita de Pedro. Se fosse assim, era uma contradição com Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se fosse assim, era um absurdo, era uma esquizofrenia crística, que não cabe em tudo que Jesus ensinou sobre o acesso de todo homem a Ele. Seria uma própria contradição Pedro dizer que o único acesso entre Deus e os homens é Jesus, ou como Paulo viria a dizer, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Pedro diz: há um único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, esse é o nome de Jesus. De modo que essa é uma interpretação falida e falaciosa, porque o que Jesus estava dizendo é: a pedra não é Pedro. A palavra Pedro não significa pedra. Cefas significa fragmento de pedra, pedra lascada, não é a rocha. A rocha é uma só, e Jesus disse que Ele é a rocha. Está aqui a rocha. A rocha é Jesus, é a pedra da esquina. Os apóstolos disseram: nós todos estamos sendo edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que tem como Jesus a pedra de esquina. Qualquer coisa tem que ser angulada por Ele. O que sair desse prumo perdeu o significado. É por aqui que se mede tudo. Ele é a pedra hermenêutica para a interpretação de todas as coisas. É a pedra não filosofal.
É a pedra absolutamente revelacional, a partir da qual tudo se mede. É disso que ele está falando. E isso faz sentido com todo o espírito da Escritura. A partir dali, Jesus começa a dizer a eles como seria importante ir a Jerusalém depois, vir a ser morto, porque antes ele seria maltratado, julgado. O não entendimento ou a deliberação de não entendê-lo levá-lo-ia à cruz. E quando ele fala em morte de cruz, Pedro, que tinha acabado de trazer aquela palavra tão extraordinária, e que tinha ouvido Jesus dizer: bem-aventurado tu és, Pedro, porque não foi carne, não foi elucubração, não foi filosofia quem te revelou essa coisa, mas foi meu Pai que está nos céus, porque tu de ti mesmo não poderias compreender isso. Só um louco iria dizer, olhando para o outro homem: tu és Deus, Ricardo. Tu és Deus. Ainda mais para um judeu que tinha isso muito bem assentado na mente, que Deus é Deus, transcendente, infinito, pessoal, para além do homem, para além de tudo. Chegar alguém e olhar para outro da mesma altura, que fazia xixi atrás da árvore com ele: chega aqui, Pedro, espere aí que eu vou entrar no matinho ali, volto já. Estou pensando que a santa bunda do Senhor não fazia tudo que você faz toda manhã, meu irmão. É humano, demasiadamente humano, lindamente humano, divinamente humano. Aí chega ele e diz: tu és Deus. Pedro diz: não foi carne nem foi sangue. Isso a gente só entende se a loucura se abater em nós, se uma revelação de Deus nos chegar ao coração. Do contrário, é contra todo sentido humano fazer essa viagem inversa. Pedro então estava muito cheio de si. De repente, puxa vida, ainda tem uma chave. Será que é minha mesmo? E eu acabei de dizer um negócio que ninguém nunca disse. Aí Jesus disse: agora importa ir a Jerusalém, sofrer e morrer. Aí ele toma a palavra de novo: de modo nenhum, Senhor, eu permitirei que isto aconteça contigo. Cara, olha só, como que de receptor de uma revelação, o sujeito vira pastor imediatamente logo depois. Vira teólogo. É uma coisa séria essa desgraça humana, essa doença. Deus não pode falar com o sujeito que ele escreve um tratado. Ele agora diz para Deus: de modo nenhum, Senhor, permitirei que isso te aconteça. Afinal de contas, sou eu, Pedrão das Candangas, está aqui, o bem-aventurado filho de Jonas. Eu vou deixar um negócio desse acontecer? De modo nenhum. Aí no ato contínuo, vejam como entre um bem-aventurado tu és e de repente o indivíduo ouvir: arreda, Satanás, são alguns passos de distância. Bem-aventurado tu és. Aí tu em 2 segundos surtas. Porque recebeu uma revelação e pensa que foi carne e sangue. Jesus disse: não veio de ti, da tua cabeça não nasce essas coisas. Tu és broxa para a revelação. Todos nós temos uma mente broxa para discernir o infinito. Impotentes. Se alguma coisa se levantar na consciência, saibam, foi Deus. Não foste tu. Não te animes, não há viagra espiritual para isto. Ou Deus derrama, ou não acontece nada. Mas Pedro achou, apesar de Jesus dizer: não veio de ti, veio do meu Pai,
Na hora que ele disse, agora tem um outro passo, nós vamos para Jerusalém, lá vai acontecer a cruz. Aí ele disse, de modo nenhum, não permitirei. E Jesus disse, arreda, Satanás. Fica para trás de mim, diabo. E era Pedro. Vejam como o processo de endiabramento de uma mente pode ser instantâneo. Você pode acabar de dizer a coisa mais linda do mundo, de se deixar veicular e instrumentalizar na direção do que seja mais sublime. Mas se você, por um momento, por um segundo, por um instante, achar que isso procede de você, você se endiabra, não porque ficou possesso, mas porque passa a pensar com categorias ufanísticas, luciferianas, como se isso procedesse de você. Passa para mim, de trás de mim, vai para trás de mim, Satanás, é o que diz Jesus. E aí, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas do homem. Essa é a diferença fundamental entre revelação e cogitação humana. Revelação eu tenho aqui na Escritura, e dentro dessa Escritura me sobrou a revelação que Jesus disse que nela continua válida, porque existem muitas coisas passadas que estão aqui guardadas na Bíblia que já não me servem mais, perderam o seu significado por completo, porque em Jesus ela se cumpriu. Ontem eu estava ouvindo aquela entrevista do Malafaia com a Marília Gabriela, e ele estava lá, só falava na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, porque eu creio na Bíblia. Não, ele é um vendedor de Bíblia. Sem esse livro ele não ganha milhões. Então ele tem que falar que crê de capa a capa. Agora, vamos ser honestos, ninguém aqui crê na Bíblia de capa a capa. Porque se eu cresce na Bíblia de capa a capa, todas as adúlteras e adúlteros teriam que ser apedrejados. Se eu cresce na Bíblia de capa a capa, todo gay teria que ser pendurado numa estaca. Se eu cresce na Bíblia de capa a capa, todo filho desobediente tinha que ficar pendurado no madeiro para os bichos e os corvos virem lhe comer os olhos vivos. Se eu acreditasse na Bíblia de capa a capa, eu seria pior do que o Bin Laden fez nas Torres Gêmeas. Esse é o escrito de dívida que havia contra nós para mostrar como o que é e o que não é, o sim, sim e o não, não, da verdade de Deus em relação à tortuosidade humana é insuportável. E foi esse escrito de dívida que havia contra nós que foi inteiramente removido e encravado na cruz, como diz Paulo em Colossenses no capítulo 2. Então, eu tenho aqui na Bíblia para trás uma quantidade enorme de coisas que continuam em validade, porque continuam de acordo com o Espírito de Jesus. E uma quantidade enorme de coisas que são só registros históricos, porque a cruz as matou, as rasgou e as cancelou. Por isso eu repito, quem não ler a Escritura, tendo Jesus como chave hermenêutica para compreender, vai ficar esquizofrênico, porque não são conciliáveis esses padrões. Você tem que decidir se você crê que Jesus é o Filho de Deus ou se você crê que você adora um livro. Eu não adoro um livro. O Verbo se fez carne em Cristo. O que cabe em Jesus fica. O que não cabe em Jesus saiu. Não é mais para mim. Essa foi a luta de Paulo. Foi por isso que ele foi apedrejado o tempo todo. Era por esta convicção que gente me ouvindo daqui a pouco ali na VIVTV vai me chamar de herege. Eu sou herege junto com Jesus, junto com Paulo e junto com Pedro quando não vacilava. Quando não vacilava. Porque às vezes ele fazia o tal do moonwalking, né? Que a gente já viu como é que o bichinho ia. Então,
Aqui está o choque entre a revelação de Deus e a cogitação humana. E nós somos dados a uma cogitação desgraçada. A gente mal pode ter tido um primeiro amparo da revelação, a gente já quer fazer voos de independência, achando que a nossa mente é que pode produzir, nós é que com o nosso pensar vamos chegar a tais conclusões. Nunca foi assim, porque Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Se o Pai não revelar, você ouve a informação do Evangelho, você se torna teólogo e não internalizou a consciência real do significado, que é o que gera a paixão da entrega, o abandono e a coragem de botar o pé insofismavelmente e andar sem medo nele, e sem retrocesso e sem volta jamais. Agora olha só, aí se diz que 6 dias depois de ditas essas palavras, aqui em Cesareia, Jesus subiu com eles a um alto monte, que é o mais alto monte da terra de Israel. Está todo coberto de neve lá em cima, uma visão linda. Subiu com eles a um alto monte, o Monte Hermon. Ele vai subindo, depois a gente iria de carro, depois pegaria um teleférico até chegar lá no topo. E é um lugar também significativo para a mentalidade judaica daqueles dias, porque, como vocês sabem, no período chamado intertestamental, ou seja, entre Malaquias no Velho Testamento e Marcos, que é o primeiro dos evangelhos históricos, não na sequência do arranjo bíblico, mas na cronologia histórica, nesse período, ou entre a última fala de Malaquias e o aparecimento de Jesus pregando e João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entre desse ato surgiram muitos livros, e um desses livros foi o livro de Enoque. E o livro de Enoque, que, como eu já disse em outro lugar nessa viagem, foi bastante levado a sério pelo irmão de Jesus, Judas, que escreveu uma epístola que está aqui no Novo Testamento, que cita literalmente Enoque. Foi levado a sério por Pedro, cuja segunda epístola é toda ela baseada na estrutura da história do livro de Enoque. Foi levado a sério por Paulo, como eu já disse, que, dentre outras coisas, descreve uma cosmologia de layers, de níveis, de camadas dimensionais, exatamente de acordo com o livro de Enoque, que diz que o paraíso estaria na terceira dimensão, não o paraíso absoluto, não a plenitude absoluta, mas aquele paraíso para o qual Paulo disse que foi levado, se no corpo ou fora do corpo ele não sabia. É uma descrição do livro de Enoque, como lá em Corinto, quando eu falei das prostitutas cultuais da Acro Corinto, que desciam, que Paulo mandou botar o véu das mulheres como uma simbolização de que elas estavam sob a autoridade do marido, elas não eram como as prostitutas locais, usarem a exousia. Há um versículo de Paulo lá que diz que façam isso por causa dos anjos. Já prestaram atenção nisso? Por causa dos anjos. Em outras palavras, Paulo está ouvindo o eco do livro de Enoque sobre o fato de que anjos caídos sentem um desejo perverso de copulamento, de penetração, de possessão mais intenso da figura feminina do que em qualquer outra perspectiva arquetípica de alma. Mas eu não tenho tempo para alongar-me aqui. Durmam apenas com esta informação e com este barulho. Então, naquele período, surgiu o livro de Enoque. E o livro de Enoque nos diz que foi aqui em cima do Monte Hermon, onde 300 anjos desceram e fizeram um pacto, não com aquela beleza maviosa do Nicolas Cage,
na Cidade dos Anjos, se apaixonou pela Meg Ryan e decidiu pular lá de cima daquele edifício e se esborrachar, lamber o sangue, dizer como é bom sentir dor, gosto de sangue, cheiro de gente. Não, sem aquela beleza. Se reuniram em cima do Monte Hermon e fizeram um pacto de distanciamento deliberado de Deus na direção de andarem e possuírem as filhas dos homens, gerando para si uma prole, já que entre eles não se reproduziam, mas olhando para os humanos, a reprodução humana lhes era absolutamente fascinante. Por isso Pedro diz: deixaram a sua dimensão, deixaram o seu domicílio e seguiram após uma outra carne, fazendo alusão àquele episódio do livro de Enoque e também a Gênesis 6, como eu já me referi anteriormente a vocês. Então este lugar está carregado dessa aura toda. Tudo que eu estou dizendo aqui, ainda que superficialmente, é para tentar criar uma arquitetura no imaginário, uma carga, uma percepção, uma impressão de como os homens antigos de 2000 anos atrás sentiam este lugar. Agora vejam como Jesus é. Ele vem e se transfigura aqui, onde, de acordo com o livro de Enoque, os 300 anjos fizeram o pacto da invasão, da penetração nos seres humanos, na criação de um híbrido humano e na penetração de todas as criaturas que eles pudessem penetrar, na perspectiva de alterar-lhes o projeto original na natureza. Por tal desgraça que se diz que homens e natureza se corromperam tanto que veio o dilúvio, como um cataclismo que só poderia ser explicado por um acontecimento absolutamente esmagador, mais do que a gente possa imaginar. É uma invasão de aliens na Terra e em tudo que havia se criado. Pois bem, esse clima está presente aqui. Aí vai Jesus para o lugar onde os caras fizeram o pacto da sensualidade e da invasão genético-psíquica da raça humana e da criação como um todo, e se transfigura lá. Se Jesus fosse evangélico, ele ia dizer: aqui não, vamos desamaldiçoar este lugar, vamos dar as mãos em volta do lugar, vamos liberar o lugar, deixa eu fazer um santo xixi do leão de Judá aqui para marcar o lugar. Não, simplesmente sobe, não toma conhecimento. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele, e ele não pede licença para nada, ele não tem que purificar o que ele criou. Sobe e se transfigura. E eu não vou falar sobre a transfiguração, senão a gente ia passar a manhã inteira aqui. Amém. Segundo, vejam onde é que ele decide dizer: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É em Jerusalém? É em Belém? É em Nazaré? Não. É justamente no lugar em Israel que mantinha os nichos mais antigos de adoração de deuses que não tinham sido extirpados e que estavam aí, e aonde havia, diferentemente da Cesareia Marítima, que era gloriosa, aqui havia uma pequena Roma carregada de uma quantidade muito maior de cultos e de proliferações de toda sorte de politeísmo e de sincretismo desde a antiguidade. A Cesareia Marítima era uma Brasília de beleza, era artificial. Aqui não, havia um resíduo sobre resíduo, camadas e camadas culturais da mesma coisa há milênios. E ele chega e diz:
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como a igreja não tem nada a ver com a igreja, né? A igreja, entre aspas, que o cara termina até o templo, tem um culto de consagração, né? Senhor, limpa a mão desses pedreiros, que a gente não sabe o que eles andam com a mão por aí, Senhor. Ficam pegando nesse negócio assim, para fazer massa. Senhor, limpa a mão dos pedreiros, abençoa a massa. Ah, lá, lá, é tudo para todo lado, é um negócio patético. Tudo. Aí quando está terminado, bota o telhado e a porta. Senhor, bota até o anjo aqui para diabo nenhum entrar aqui, que aqui é o nosso bunker, é o nosso lugar de proteção. E aconselha os crentes, ó, não vão para lugar nenhum. Olha, a gente só visita e crente só vê esse lugar aqui porque aqui é Israel. Porque se esse lugar aqui fosse do Egito, eles não iriam não. Como dá um trabalho para mim convencer os crentes a entrarem nas pirâmides lá no Egito, porque tem crente que não está amarrado, em nome de Jesus, eu não entro. Aí eu digo, para com besteira, entra, minha filha, a tua casa é pior. Aí só tem morto, a tua casa está cheia de vivo, matando uns aos outros com a língua. Você não vai para a igreja, para o templo? Então entra na pirâmide. E o faraó não tem mais poder nenhum, mas o pastor da tua igreja ainda tem. Para com isso. Aí ele vem e decide estabelecer a igreja dele no meio da paganidade. Não é da secularidade, é da mais profunda paganidade. E diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que deveria mudar completamente o nosso sentido e consciência do que é ser de Deus, ser discípulo, ser igreja de Deus, ser povo de Deus no mundo. Sal da terra, luz do mundo, em inserção em todas as dimensões do planeta, sem medo de nenhuma geografia, de nenhuma cultura, de nenhuma subcultura, de nada. É para entrarmos mesmo, é para penetrarmos mesmo, é para fazermos parte do todo planetário mesmo, ouvindo Jesus dizer, Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal, porque o mal não está numa geografia, o mal sempre habitou e habitará o meu coração. Não é a comida que eu como, não é a bebida que eu bebo, não é a mão que eu toco. Tem gente que toca a mão de um outro assim, vai pegar e diz, Senhor Jesus, me fortalece que eu vou pegar na mão dele, Jesus, Senhor, eu vou pegar na mão dele, Senhor, me fortalece, Jesus, para eu não pegar nada dele. Aí ele vai e diz assim, para fora ele está dizendo, bom dia. Por dentro ele está dizendo, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dele, sai de mim também. Esse é um espírito nojento, patético. É um negócio de seita encolhida, horrorosa. E que está presente na maioria das pessoas. Não, não está. Vamos ser honestos. Se chega alguém na sua casa com aquele cheiro de pastor, que pastor tem um cheiro. Não sei se vocês já sentiram, mas eu convivi minha vida inteira com pastor, eu sei que pastor tem um certo cheiro. Cheiro de pastor. Tem cara de pastor, tem modos de pastor, tem estereótipo de pastor, tem paz do Senhor, oh, como vai, irmã? Você já sabe, já aquilo é cantado. Tem um séquito invisível que anuncia a chegada do bicho muito antes dele aparecer. A gente já sabe como é que é. Aí a gente se abre, vem. E às vezes, graças a Deus, ainda não são todos, ainda há 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, mas hoje em dia a grande maioria vem para matar, roubar e destruir. Ou então vem como mercenário,
quando vê vir o lobo, foge. E não fica para encarar, não fica para morrer, não carrega o espírito do bom pastor, não tem coragem de dar a vida pelas ovelhas, apenas se autopreservam. Mas se chegar uma irmãzinha, uma pessoinha com um estereótipo diferente, sem a pele mais escura, uma saia mais colorida e rodada, um turbantinho na cabeça, se disser que gosta de acarajé, a gente já está repreendendo e mandando sair em nome de Jesus. E não aperta a mão. No máximo, se tiver peito, faz imposição de mãos. Antes de eu te apertar a mão, deixa eu orar na tua cabeça. Em nome de Jesus, balança, minha filha, balança. Balança para sair, em nome de Jesus. Sai, 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 sai. Desculpa, Gustavo. Só ilustrando a palhaçada, né? Ele disse, eu tô liberto agora. Se fosse há uns 10 anos atrás, ia ficar meio esquisito, né? Então, o que eu estou querendo concluir dizendo a vocês, meus amigos, é que nós fomos chamados para sermos os entes mais virulentos do planeta. Não os escondidos, não os alienados, não os amedrontados, não os arredios, não os enceitados nesses castelos de alienação, mas ao contrário, sem que sejamos os seres das acomodações, sem que sejamos jamais camaleônicos. A gente viu a história de Paulo, como ali há um ser inteiro, chega inteiro, aonde quer que chegue, chega dizendo quem ele é, no que ele crê, faz com sabedoria, mas não foge de nenhum enfrentamento necessário, mas está presente em todos os lugares. Vai falar no Areópago tanto quanto entra numa sinagoga, que é um negócio muito mais satânico muitas vezes do que o Areópago de Atenas. Penetra em todos os ambientes, vai para a ágora, vai para o mercado, encontra as pessoas, vai no mercado, compra o que quer comer, agradece a Deus e não quer saber se dedicaram a Apolo, a Afrodite, a quem quer que seja. Ao Senhor pertence as frutas. Vamos comer com alegria. Esse espírito ou é recuperado entre nós, ou a gente vai continuar sendo apenas parte de uma seita desgraçada que infelizmente cada vez aceita mais quem tem cheque. Então somente isto. Mas perdeu a virulência, perdeu a penetração, perdeu a graça da entrada, perdeu a espontaneidade de ser no mundo, perdeu a consciência de que reinar em glória em Cristo e ser conduzido em triunfo em todo lugar e ser bom perfume de Cristo Jesus não é experimentar uma prosperidade que nos torne ricos financeiramente. Não é sermos os amealhadores de poderes visíveis. É carregarmos dentro de nós esse poder que não retroage em lugar nenhum e não faz isso com mal educação, faz isso no amor de Deus, com naturalidade sóbria, livre, santa e cheia da certeza de que sejam quais forem as portas do inferno, elas não prevalecerão contra nós se a gente andar no espírito dessa convicção de que Ele é a rocha da minha vida. Minha existência está erigida nele. Essa rocha espiritual que anda, como diz Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 10, quando diz que o povo de Israel peregrinava no deserto e havia uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Se essa imagem podia ser usada para Israel do deserto, quanto mais para nós, a quem os dias do Emanuel, da revelação de Deus conosco, já aconteceram,
onde tudo já não é mais sombra, já não é mais símbolo, já não é mais arquétipo, agora já é. Agora os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, como diz João, minhas mãos apalparam, meu coração recebeu tudo com relação ao verbo da vida. Agora que mais do que nunca, eu e você, andando nessa rocha, que será sempre o chão dos nossos pés, enquanto andarmos em fé, porque ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós outros, andando nessa consciência, eu não tenho como não andar na rocha. Se eu mantiver a fé e a consciência em Jesus, eu só ando na rocha. E o inferno não suporta a rocha. E aí eu sou um saqueador do inferno. Jesus em momento algum está dizendo, edificarei a minha igreja e vocês aguentarão os trancos do inferno. Não. O que ele está dizendo é que vocês vão meter a mão dentro do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira igreja de Deus, contra aqueles que são discípulos dessa consciência em amor, em ousadia, em fé, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Naquela mesma entrevista a qual eu fiz alusão há pouco, ontem à noite, todo espírito que você vê é esse pretenso espírito de vamos defender a família, vamos defender isso, precisamos proteger. Proteger de nada, a gente tem que limpar o coração que está sujo, podre, cheio de ganância, cheio de maldade, cheio de sórdida ganância, de mentira, de perversidade, de estupidez, de burrice espiritual, de tal maneira que Deus levante os jumentos, que graças a Deus a Marília Gabriela ele já levantou. Tá faltando uma coisa mais agressiva, porque ela diz coisa com coisa. Que Deus levante os jumentos agora para repreender a insensatez dos Balaões, que estão entregando tudo pelo prêmio de Balaque. Não amaldiçoam o Israel visível, nem institucional, mas amaldiçoam com que fazem o Evangelho de Deus. Constroem um Cristo e um Deus, acerca do qual a menina teve que terminar dizendo: o meu Deus, que certamente não é o seu, te perdoe, por causa de tanto ódio, por causa de tanta expressão de uma energia de ódio. Teve uma hora que ela disse, por favor, me diga, com a sua boca, com a boca cheia, eu amo os gays. Você não precisa dizer isso não, porque eles sabem. Eu não preciso dizer isso não, porque eles sabem. Não, por favor, diga, eu amo os gays. Eu não preciso dizer isso não, porque eles sabem. Repita. É tão difícil dizer eu amo os gays. Eu amo os gays, os bandidos, os assassinos, os desgraçados. Eu amo todo mundo. Porque Deus é amor. E o que é que você acha do islamismo? Ah, são radicais demais. Ai, meu Deus, me tira o tubo. Me tira o tubo. Desliga a máquina. Me deixa aí, Senhor. Mas que nada. Eu estou alegre, firme e forte até o último dia da minha vida. E enquanto eu viver, os acabes deste mundo que se encontrarem comigo vão dizer: chegaste outra vez, ó perturbador de Israel. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, em nome de Jesus. Amém.